A ideia de desenvolver esse filme nasce ali em 2018, certo? Eu tinha acabado de passar por uma perda, o falecimento do irmão de minha mãe. E aí veio a minha ideia de... eu nunca reconheci tanto assim como é que lidava com o luto, sabe? A perda de uma pessoa. E aí era algo que me incomodava bastante e foi daí que eu decidi desenvolver a história de como você vivendo em outra casa com a mesma pessoa em um mesmo ambiente, você não consegue perceber como a outra pessoa está lidando com o luto também. Então você não tem essa acessibilidade, essa percepção do sentimento interno do outro, sabe? Então eu queria desenvolver uma história que lidasse um pouco com essas questões e é daí que nasce a história de Estamos Sozinhos. Esse curta é a possibilidade assim de abrir debates, não uma maneira de incomodar o espectador que vai assistir dentro ali da curta minutagem que ele tem, né? Ele funciona meio que como uma fagulha, uma faísca, sabe, que vai gerar outras conversas, outros assuntos, talvez até outras narrativas, quem sabe. Eu acredito duas coisas assim, que eu fico sempre pensando. Estamos Sozinhos tem uma coisa muito peculiar que é o gênero, discutindo temas difíceis e profundos, né? A depressão, a relação com a morte, né? E aí você pega um gênero cinematográfico e traduz isso e leva para o público nesse formato de curta-metragem. O formato de curta-metragem, ele faz o quê? Ele não precisa entregar toda a história. Ele faz isso que o Igor estava falando, da faísca, né? De possibilitar de jogar uma isca para que o espectador entre nessa história e fique refletindo o que poderia ser, que traz o espectador para dentro da história e faz com que ele reflita para onde vai, o que aconteceu com eles. E o próprio título do filme, né? Estamos Sozinhos, né? É um título muito acertado que vai fazer com que você já chegue no filme, nossa, mas que história é essa? Né? Curioso. Então, eu acho que é muito acertado o lugar de curta-metragem, mas ele faz isso que o Igor estava dizendo, né? Ele transcende. Ele te apresenta um problema, um tema, um gênero e te dá muitas possibilidades para sequências, para chegar numa série, num longa. Talvez atinja, e eu acho que eu fico sempre pensando muito sobre isso, as pessoas nesse lugar de reflexão, de pensar sobre o outro, né? De como é que o outro está. E às vezes o outro está do seu lado convivendo e você não. E no final tá todo mundo sozinho. Por isso até que uma determinada cena do filme, não vou dizer qual, traz muito emblemático, de certa forma, a questão de quando alguém chega para você e te pergunta como é que você tá tudo bem, e às vezes a gente dá uma resposta automática, uma resposta que é bem no cotidiano ali, sabe, no corriqueiro, e às vezes na verdade você não tá por dentro, talvez esteja lidando com algumas outras questões. Então eu acho que o filme serve muito como nesse lugar de provocação também, através aí do gênero fantástico. Produzir um filme que é localmente ali, falando de Salvador em específico, levar esse filme de volta para sua comunidade também é como se fosse um retorno, dar um retorno para essa comunidade a respeito do que foi extraído ali, né, de história. Então, enquanto cenário nacional, de forma geral, para os realizadores negros, eu posso falar assim, em termos do gênero fantástico, que tem muita gente começando a produzir gênero fantástico, seja curta-metragem, seja série ou seja longa-metragem. E eu acredito que isso é algo que a gente vai ver cada vez mais nos próximos anos, nos festivais, principalmente. Hoje foi a primeira exibição, então acho que a gente teve alguns impactos. É interessante quando você imagina que é um filme, como o Igor trouxe, né? É um filme de 2018. A gente era para fazer em 2019, a gente passou esse tempo todo e aí conseguiu filmar ano passado e agora 2024 a gente bota o filme no mundo para se conectar com as pessoas e aí a gente vê o impacto que isso está causando nas pessoas, a reação das pessoas. É magnífico ter um filme num festival como esse
ter essa possibilidade de dialogar sobre o filme, de falar sobre o filme, de ver, ouvir sobre o filme, né? De ver a reação das pessoas, porque às vezes não fala uma palavra, mas você vê na expressão das pessoas o sentimento delas. Então, para mim, por exemplo, e eu acho que o Igor pode falar por ele,